sempre um prazer estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus. Cada vez que a gente compartilha, obrigado, mano. Cada vez que a gente compartilha a palavra de Deus com alguém, a impressão que dá é que a pessoa é abençoada, mas é muito pelo contrário. Nós é que somos abençoados, nós é que somos cheios do Espírito Santo. Então é sempre um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Uma coisa que tem chamado muita atenção nos últimos dias, até semana passada o pastor trouxe uma palavra muito edificante para todos nós, e acerca ainda daquele tema que foi trazido na semana passada em relação, lá quando o apóstolo Paulo disse que ele queria dar um alimento mais sólido para a igreja, mas eles ainda não estavam preparados, ainda estavam no leite, né? Não podia dar um alimento mais sólido porque eles ainda não estavam preparados, mas ele queria que eles estivessem preparados para poder crescer, mas ainda não era o momento. Eu quero falar hoje sobre o preço de uma vida cristã verdadeira. Qual que é o preço que nós hoje temos pago para ser um cristão verdadeiro? O que seria um alto preço para você? O que seria um alto preço para você? Começa a pensar, começa a mergulhar comigo junto aqui nessa palavra que o Senhor... Eu tenho certeza que o Senhor ele trouxe isso porque Ele quer mudar algo aqui em nós. Ele quer mudar algo nos nossos corações. Nós precisamos entender que seguir a Cristo, Ele exige sim uma renúncia intencional. Você precisa querer fazer essa renúncia. Só que isso resulta numa vida plena, com crescimento espiritual real. Não um crescimento morno, mas um crescimento real. E o que é que nós temos evitado abrir mão em prol do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Uma coisa que é importante, que a gente sempre diz aqui, e talvez isso possa, entrar por aqui, sair por aqui, ou talvez você não tenha parado para pensar ainda o quão real isso, mas não existe vida cristã sem renúncia. Se você se declara cristão e não tem renunciado nada na sua vida, desculpa te desapontar, mas você talvez não seja assim tão cristão. A palavra de Deus fala que a verdade, ela liberta. E é muito importante que nós, como cristãos, possamos falar cara a cara e poder trazer a verdade que está na Bíblia. Isso é muito importante. Não existe vida cristã sem renúncia, mas também não existe alegria verdadeira fora dela. Muitas vezes nós nos enganamos com os prazeres do mundo, com as coisas que o mundo tem a oferecer, e podemos até nos sentir felizes por certo tempo. Mas a verdadeira felicidade, meu querido, só tem quando você está diante da palavra dele, vivendo de acordo com os preceitos dele. Aqui abaixo eu quero trazer 5 coisas que nós cristãos, eu estou falando cristãos, nós da igreja, temos muita dificuldade em abrir mão. A primeira dela é o conforto e a comodidade. Nós preferimos muitas vezes descansar, ver séries ou redes sociais, ao invés de investir um tempo com Deus. Nós evitamos qualquer esforço espiritual consistente. Nós queremos crescimento espiritual sem sair da nossa zona de conforto. Sabe, por muitas vezes eu lutei contra isso. Sabe, Juliano, você vai ser líder de célula, Deus me livre. Juliano, você vai participar do Ministério do Louvor. Tá louco, tem que ensaiar toda semana. Isso aí dá uma canseira braba. Muitas vezes eu lutei com isso. Porque é muito difícil para nós querer sair da nossa zona de conforto. Mas olha, querido, não existe crescimento sem dor. Não existe. Você já ouviu falar da dor do crescimento? Você já ouviu falar disso? Quando a criança está a crescer, muitas vezes passa por um período de adaptação, o corpo começa a doer algumas partes do corpo, porque o crescimento ele gera dor. Para a gente sair da nossa zona de conforto, isso vai gerar dor sim. Mas novamente, não existe alegria verdadeira fora dessa vida que a gente busca aqui dentro da igreja. Conforto e comodidade, isso muitas vezes a gente desiste ou troca as coisas do reino simplesmente por descanso. Não há nada de errado descansar.
Nada de errado, nós precisamos descansar, nós precisamos sim ter o nosso momento com a família, mas isso é uma questão de prioridade. Outro ponto, outra coisa que nós temos muita dificuldade, que é o nosso tempo pessoal, agenda cheia. Nós dizemos que não temos tempo, mas temos tempo para todo o resto. Deus, ele fica com o que sobra, e às vezes quando sobra. Vou dar um exemplo aqui, 2 horas de telemóvel por dia versus 0 da palavra. E olha que eu estou sendo generoso em dizer 2 horas. Eu sei que nós passamos muito mais do que isso no telemóvel durante o dia. E quando eu falo telemóvel, é só um exemplo. Pode ser qualquer outra coisa. Agenda cheia. Mas o problema, eu acredito que não seja a nossa agenda cheia, porque eu também tenho uma agenda cheia. Minha agenda, ela é cheia. Durante toda a semana eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas coisas para fazer, tanto do trabalho com a família, mas ela é organizada. Então muitas vezes o problema não é a agenda cheia, é a falta de organização. O que é prioridade para você? A minha agenda, ela é cheia sim, tenho muitos compromissos, tem dias que chega no final do dia, uau, coitada da minha esposa que tem que me aguentar às vezes. Mas o problema não é a agenda cheia, o problema é a falta de organização. O que é que está como prioridade na sua agenda? Será que dentro dessa sua agenda cheia você tem tempo de comunhão, você tem tempo de leitura da palavra, você tem tempo de devocional, você tem o tempo de estar com a sua família orando? Então às vezes você não tem agenda cheia, você só tem agenda desorganizada. Outro ponto, controle da vida própria. Nós queremos seguir Jesus, mas sem abrir mão das nossas decisões. Nós resistimos em obedecer quando isso nos custa algo. Exemplo, relacionamentos, liberar perdão, conforto e por aí vai. Sabe que tem muito crente que não cresce, que não consegue ter uma vida plena em Cristo por falta de perdão? O quão difícil é para você liberar perdão? E olha, eu vou te dizer uma coisa, o perdão não é porque a pessoa merece, mas é porque você precisa se libertar e crescer em Cristo. Muitos de nós temos uma dificuldade tremenda. Não vou na igreja porque o irmão, ele fez cara feia para mim, eu falo algo que eu não gostei. Querido, será que isso é motivo mesmo da gente abandonar a vida cristã? Qual é a prioridade na sua vida? Seguir a Cristo verdadeiramente, ou por qualquer motivo você desiste? Você está sentindo falta de alguém hoje que deveria estar na igreja e não está? Pois é. Pois é. Muitas vezes nós deixamos coisas pequenas tomarem conta da nossa vida, e a nossa caminhada com Cristo é afetada por coisas pequenas. Controle da própria vida. Muita gente quer um Salvador, mas não um Senhor. Não tem nada de errado você querer um Salvador, porque Ele nos salvou. Basta nós declararmos com a nossa boca que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós estamos salvos, amém, aleluia. Mas não para por aí. Ele deve ser o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Nós devemos estar aqui com um único objetivo: adorar e engrandecer o nome dEle. Querido, se você veio para a igreja para se sentir bem, desculpa, você está no lugar errado. Se você quer se sentir bem, vai num restaurante, vai no cinema, vai num show, sei lá, vai num parque, lá você vai se sentir bem. Aqui, nós estamos aqui concentrados para adorar a Ele, para engrandecer o nome dEle, é por isso que nós estamos aqui. Isso daqui não é um show, a gente não vem aqui para ver um show, para gastar energia, ou porque não temos nada de melhor para fazer. Não, nós estamos aqui com um único objetivo: adorar a Cristo, agradecer as coisas que Ele tem feito por nós, sair daqui cheios da palavra dEle, para ir lá nesse mundo, lá fora, e levar a palavra dEle para aqueles que precisam. Por que você está aqui hoje? Mais uma vez, se você veio aqui apenas para se entreter, você está no lugar errado, desculpa. Porque tem muitas pessoas que têm essa mentalidade, sabe? Eu vou para a igreja para poder cumprir o meu ritual, para cumprir a minha vida de crente. Mas quando sai lá para fora, faz tudo errado. Sabe, às vezes me dói tanto, porque tem tantas pessoas no mundo que
em prol do evangelho estão perdendo a vida, morrendo, para poder levar a palavra de Deus. E nós estamos aqui com essa mediocridade tremenda, com falta de vontade de sair do conforto da nossa caminha quentinha de manhã para ir para a igreja. Queridos, isso é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. Estar aqui é o mínimo. Chegar no horário é o mínimo que nós podemos fazer. Sabe? Controle da própria vida. Outro ponto. Pecados que consideramos aceitáveis. Não existe pecado aceitável. Pecado é pecado, ponto, acabou. Mas na nossa mente ela tem essa mania de medir pecadinho, pecadão, né? Pecados que nós consideramos aceitáveis ou escondidos. Pequenos hábitos que nós sabemos que não agradam a Deus, mas que nós mantemos. Nós justificamos como, todo mundo faz, isso não é tão grave. Mas todo mundo faz, o que é isso? Exemplo, de novo, falta de perdão, conteúdos impróprios. O que é que você tem assistido? O que é que você tem lido? O que é que você tem deixado os seus filhos assistirem na televisão, no telemóvel? O que é que você tem trazido para dentro da sua mente, para dentro do seu coração? Todo mundo faz, não é tão grave. Mentiras pequenas. Conheceu já algum crente que mente? Pois é, tem. Orgulho. Muitas vezes nós deixamos de ir na casa de Deus, ou deixamos de fazer as coisas de Deus por causa do orgulho. Isso é terrível. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você talvez não esteja vivendo uma vida plena em Cristo, isso não vai mudar se você não começar a mudar os seus hábitos também. Não tem como você esperar que algo milagroso aconteça diferente na sua vida se você continuar todos os dias fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Quando você tenta planejar uma viagem com a sua família, vou sair de férias com a minha família, o que você faz? Você planeja, você se organiza, você guarda um pouco de dinheiro todos os meses, você começa a ver os destinos, começa a fazer cotação, ver preço de passagem aérea, ver qual que é o melhor hotel, onde é que eu vou fazer. Você se organiza, você se planeja para aquilo. Por quê? Porque você quer ter um resultado bom lá no final. Você quer ter um resultado positivo. Na vida com Deus é a mesma coisa. Você não vai conseguir obter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo até hoje. Mas eu não consigo acordar cedo, Juliano. Vai dormir mais cedo. Muda os hábitos. Mas é tão difícil. Sim, é difícil. Se fosse fácil, o mundo não estaria do jeito que está hoje. Sabe, nós somos a nação eleita, a nação escolhida, nós somos a igreja. E o que é que nós estamos fazendo com esse presente que Ele deu para nós? Outro ponto que é muito difícil também, o compromisso com a igreja e com o próximo. Sabe aquele tipo de pessoa que consome a igreja, mas não serve na igreja? Ela consome o tempo dos líderes, consome o tempo do pastor, consome as coisas da igreja, mas na hora de servir, evapora. Sabe? Não querem responsabilidade, é só conveniência. Exemplo, não se envolve em ministérios, não discipula ninguém, não investe em vida espiritual dentro de casa, queridos. Lá na minha casa a gente tem um costume a cada refeição nós temos que orar. Isso é lei na minha casa. Tanto no pequeno almoço ou janta, nós temos que orar. E eu acho engraçado, né? Porque até nos restaurantes, né? Ontem nós fomos tomar um pequeno almoço juntos, né? Em família, aproveitar um tempo pela manhã. E o Heitor, ele já me olhou, né? Falou, pai, nós não vamos orar? Vamos sim. Oramos lá no restaurante mesmo, sabe? Demos as mãos ali, agradecemos o alimento. Vergonha? Vergonha, filho, você está agradecendo a Deus aquilo que Ele está te dando ali, está te proporcionando naquele momento. Se você tem vergonha de orar com a sua família, comece a avaliar que tipo de cristão você é. Mantemos o hábito de fazer oração, sabe? Agora eu estou tendo o hábito de ler. Antes eu lia sozinho no meu quarto, lá quietinho, mas agora eu faço questão de ler em um lugar da casa que meus filhos possam me ver lendo.
Por quê? Porque eu preciso dar o exemplo para eles. Eles precisam ver que eu tenho o hábito de ler a palavra. Eu preciso mostrar isso para eles. Porque não adianta nada eu falar para os meus filhos lerem a palavra e eu não. Então que tipo de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Não, eles têm que ver eu fazendo. Para que caminho, isso aqui vale muito para nós, pais, homens. Para que caminho você está querendo levar a sua família? Ah, mas meu filho não quis ir para a igreja hoje, ele estava mal disposto. Filho, não tem essa. Lá em casa você vai para a igreja, acabou. Você é meu filho. O dia que você crescer, tiver a tua família, aí você decide o caminho que você vai querer viver. Mas enquanto você estiver comigo, você vai para a igreja. Você vai servir na casa de Deus. Você vai orar, você vai jejuar. Porque nós aqui, nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa família. A responsabilidade que nós temos, que Deus deu para nós, é de levar o Senhor Jesus para dentro da nossa casa e ensinar os caminhos corretos que os nossos filhos precisam seguir. Esse é o nosso objetivo como pai. Ah, mas ele tem dificuldade de acordar. Acorda, vem, traz a coberta para a igreja. Traz o travesseiro aqui, ó, senta ali, não tem problema. Sabe, não investe em vida espiritual dentro de casa. Nós precisamos ter esse tempo com a nossa família. Quero ler um texto aqui para a gente refletir, que está lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Eu sei que é duro, querido. Às vezes é muito duro a gente ouvir essas coisas, mas é preciso. É preciso, porque é muito bom quando a gente vem aqui e ouve só palavras gostosas que entram na nossa mente para massagear o nosso ego. Mas muitas vezes nós precisamos sim de ter uma palavra um pouquinho mais dura. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mais lá para frente, no fim da Bíblia, Apocalipse 3. Apocalipse 3, 15 e 16. Depois nós vamos voltar para esse texto, mas eu quero ler aqui, ó, Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aqui nós vemos que a maior crise da igreja não é a perseguição, mas é a mornidão. Porque quando o verdadeiro crente ele é perseguido, ele dá glória a Deus, aleluia, estou sendo perseguido por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, eu sei que nada vai me abalar porque eu estou com Ele. Então a perseguição, ela não é o problema é a mornidão. O problema é nós estarmos na casa de Deus como crentes mornos. Sabe, o chamado de Cristo, ele exige renúncia, sim. Lá em Lucas, ó, Lucas 14, 27 ao 33, Lucas 14, do 27 ao 33, diz assim, ó: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não ser capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. 31. Ou qual é o rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Você sabe o que significa tomar a cruz? Ó, tomar a cruz significa estar disposto a renunciar à própria vontade, enfrentar rejeições e até sofrimentos por causa dele. É isso que significa tomar a cruz. Abrir mão de tudo, que ele disse aqui, ó, significa não colocar nada, nem bens, nem planos, nem relacionamentos ou interesses próprios, acima do compromisso com Cristo. Não se trata, sabe, necessariamente de você abandonar tudo literalmente, não é isso. Mas é reconhecer que Ele deve ser a prioridade absoluta.
Ele é a prioridade absoluta nas nossas vidas. Sim. É deixar claro que o discipulado verdadeiro não é superficial ou conveniente. Você não discipula por conveniência, porque eu gosto daquela pessoa, ou porque, não sei, não é por conveniência, mas é porque é uma necessidade. É por amor a Ele. É uma decisão radical de viver sobre o senhorio de Jesus. Quem é o Senhor da sua vida? Seguir Jesus não é você adicionar algo na sua vida. Eu vou adicionar uma rotina cristã na minha vida. Não, é você substituir tudo aquilo que você fazia por uma nova vida. Uma nova pessoa, uma alma transformada. Uma nova criatura. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Então você não adiciona Cristo na sua vida, você substitui tudo aquilo. Isso a gente vai entender daqui para frente, mais um pouquinho. Você substitui. Ah, mas então eu tenho que deixar todas as coisas. Não, não é, querido. É você ser luz aonde você for. É você ser o sal da terra. É você ser aquele diferente. Nossa, por que você é tão diferente assim? Porque eu tenho Cristo. Porque eu sirvo a um Deus vivo. O problema, sabe, não é a dificuldade que eu tenho de servir. Não é a dificuldade, mas é a prioridade com que eu coloco isso na minha vida. A gente vai ver daqui a pouquinho lá em Mateus 11:30, esse ponto um pouquinho melhor. Tempo com Deus não acontece quando dá. Não é quando dá. Quando dá, eu vou orar. Quando der, eu vou ler a Bíblia. Quando der, não é quando dá, filho. Não é, você entendeu errado se você pensa assim. Isso tem que ser prioridade na sua vida. O dia que nós entendermos isso, verdadeiramente entender isso de uma forma plena, a sua vida muda, a nossa vida muda. Crescimento espiritual exige disciplina, organização, que a gente falou agora há pouco. Existe um perigo, aqui a gente vai ler novamente ali em Apocalipse, mas existe um perigo muito grande da gente viver essa vida morna que muitos vivem. Eu vou ler novamente aqui, nós lemos Apocalipse 3, 15 e 16, eu vou um pouquinho além, eu vou até o 17 agora. Apocalipse 3, a partir do verso 15, diz assim, ó. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Só para a gente contextualizar aqui, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, quando já estava idoso, né? Na ilha de Patmos, por volta ali de 90 a 95 depois de Cristo, durante a perseguição do Império Romano. Só para a gente poder entender quando que esse livro, que essa carta foi escrita. Esse texto ele faz parte das cartas das 7 igrejas da Ásia. Aqui Jesus ele está falando diretamente à igreja de Laodiceia, foi especificamente para essa igreja. Laodiceia, só para você entender, ó, era uma cidade rica, autossuficiente, e conhecida por não depender de ajuda externa. Olha, aos olhos humanos, que maravilha. Você viver numa cidade onde todo mundo é rico, todo mundo é autossuficiente e a gente não precisa de ninguém para nada. É bom, né? Aos olhos humanos, você olhar assim, nossa, não passo dificuldade financeira, tenho de tudo, nada me falta aqui. Só que isso influenciou a igreja de Laodiceia, que se tornou espiritualmente independente de Deus. Ou seja, em outras palavras, eles se afastaram de Deus, por achar que não precisavam de mais nada. Nós não precisamos de nada, por que nós vamos querer Deus? E é importante a gente lembrar aqui, ó, que nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de nós, pessoas que conhecem a palavra e pessoas que conhecem a Jesus. Nós não estamos falando aqui dos ímpios ou das pessoas que estão fora da igreja. Mas o que então Jesus, através de João, quer dizer com a palavra morno? Bom, usando a lógica, se existe o morno, tem o frio e tem o quente também, usando essa lógica. O que seria então um cristão frio? É um cristão distante, mas consciente. Ele sabe, porque ele já conheceu a palavra. Ele já serviu, ele já orou, ele já pode até ter visto sinais.
Mas por algum motivo ele se afastou da igreja, se afastou das coisas de Deus e hoje está frio, indiferente. O quente é aquele comprometido, ele está ativo, ele ora, ele lê a palavra, ele está conduzindo a família dele para o caminho que deve ser conduzido. Esse é o quente. E o morno? O morno ele é confortável, ele é religioso, mas ele não se entrega. Ele está na igreja, ele fala como crente, ele sabe até um pouco da palavra, ele conhece a palavra, porque ele lê, de vez em quando. Mas ele não se entrega, sabe? Tanto faz, está em cima do muro. A mornidão, ela é muito perigosa, porque ela engana. A pessoa, ela acha que está bem, mas na realidade ela está distante de Deus, igual a igreja de Laodiceia. Você acha que está bem, porque olhando em volta, está tudo bem. Mas na verdade não está. E como que eu e você podemos perceber se nós estamos mornos espiritualmente? Só alguns exemplos aqui, ó. Ele frequenta, mas não se envolve. Ele ouve, mas não pratica. Ele conhece, mas não se entrega. Não lê a palavra com constância, não ora em família, não serve na igreja local. Está sempre ocupado demais para Deus, sempre tem algum compromisso. Mornidão, ó, é o conforto espiritual com aparência de fé. Essa semana eu já fui na igreja, já cumpri meu ritual, agora eu posso voltar para a minha vida e seguir com as coisas que eu faço. Isso é ser morno. E voltando lá no livro de Apocalipse, o Senhor fala que Ele está a ponto de vomitá-lo da boca dele. Misericórdia. Que eu e você possamos não ser essa pessoa morna, que nós possamos ser aquele quente, que ora, que jejua, que está na casa de Deus e que faz as coisas que têm que ser feitas, independentemente da minha vontade. O preço existe, sim, é verdade, existe um preço. Só que a recompensa é muito maior. Nós precisamos entender isso. Lá em Mateus 11:30, diz assim, ó, Mateus 11:30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele afirma que o meu jugo é suave, o fardo é leve, para mostrar o quê? Aqui eu quero ler um texto para você. Ó. Ao contrário do peso da religião baseada em regras e esforço humano, viver sobre o seu senhorio traz descanso e sentido, porque ele caminha junto com o discípulo e não exige algo sem também capacitar. Se Deus está te mandando para alguma direção, Ele não vai te abandonar. Se Ele está te mandando, se Ele está te dando uma direção, é porque Ele quer te capacitar para aquilo. O jugo, ele representa estar ligado a Cristo. E o fardo leve significa que mesmo havendo renúncia e responsabilidade, a vida com Ele não é opressiva. Você não vai viver debaixo de opressão, mas você vai viver sustentado pela graça, resultando em paz e equilíbrio interior. Você viu que maravilha? Outro texto que traz também para nós essa verdade, lá em João 10:10. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a vivam plenamente. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Outro texto, só para você entender, ó, lá em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Mais do que isso, que é o apóstolo Paulo falando para a igreja. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe, aqui o apóstolo Paulo, ele declara que ele considera todas as coisas anteriores a Cristo como perda. Até mesmo as suas conquistas religiosas, status, diante do valor incomparável que foi conhecer a Cristo. Quando ele chama isso tudo, aqui na minha versão, na NVI, fala esterco, outras versões falam lixo e por aí vai. Ele não está desprezando a vida em si, não é isso que ele está dizendo, mas ele está enfatizando que nada se compara com a intimidade com Jesus, nada. Nada do que eu possa ter lá fora, nada do que eu possa ganhar aqui no mundo se compara com a intimidade e a vida cristã que eu tenho debaixo da graça de Cristo. Nada se compara. Ele declara que Cristo se torna o centro absoluto,
o centro da vida dele, o centro da família. Cristo. O preço é alto, mas o valor é incomparável. Essa vida plena, sabe, que nós temos, que nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos, porque nós sabemos que Ele é o nosso Senhor e Ele que cuida de nós. Todas as coisas vêm dEle, tudo é para Ele, tudo é para Ele. Tudo. Mas então como que a gente faz para sair da mornidão? Aqui eu quero deixar 3 dicas práticas para nós, que podem nos ajudar. Primeira delas, priorizar Deus diariamente. Leitura da palavra, mais oração. Um tempo com Ele, sim, tempo definido. Sabe aquela nossa agenda cheia semanal? Tem um tempo lá que é tempo para Ele, tempo para servir. Servir ativamente. Igreja local não é plateia, nós já falamos isso antes. A gente não vem aqui para um show, não é um clube. Nós estamos aqui para adorar a Ele e servir uns aos outros. É por isso que nós estamos aqui. Terceiro, construir uma vida espiritual em casa, orar com a família, criar um ambiente espiritual, ler a palavra em família, orar com os nossos filhos, orar com as nossas esposas, com os nossos cônjuges. Criar um tempo ali de jejum e oração semanal com a sua família. É isso. Sabe, priorizar Deus diariamente, servir ativamente, construir uma vida espiritual em casa. Querido, se você conseguir fazer isso, se nós conseguirmos fazer isso, nós saímos da mornidão e vamos para o quente rapidinho. Tiago 1:22 diz assim, ó, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sabe, não adianta nada você ler a palavra de Deus e não praticar ela. Não adianta. A palavra de Deus, ela transforma, mas para você ser transformado, você tem que querer, você tem que agir, você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que fazer acontecer. Não tem segredo. Não tem segredo. Seria muito bom, eu queria poder chegar aqui e falar para vocês, olha, reze 10 Pai Nosso, de joelho, com os olhos fechados, que a tua vida vai mudar. Não vai. Você tem que crer, você tem que querer. Não é você... E eu não estou falando de pagar penitência, não é isso. Mas é porque a obra custa. Tem que custar algo para o cristão. Se não está custando nada para você, reveja. Como que você está hoje? Frio? Morno? Quente? Cristo, Ele já pagou o preço pela sua salvação. Agora, você decide se você vai viver uma vida que vale viver. A vida que você está vivendo hoje, a vida que nós estamos vivendo hoje, vale a pena ser vivida? Será que a vida que nós estamos levando hoje, aquilo que nós estamos mostrando para os nossos filhos, vale a pena? Nós cantamos agora há pouco aqui, aquela canção, Só o Senhor me satisfaz. A letra dela diz assim, ó, tudo que eu preciso está em Ti. Será que nós sentimos isso mesmo verdadeiramente, ou será que nós cantamos só da boca para fora? Nada é mais importante para mim, será? Nada é mais importante para mim do que a presença do Senhor? Ou qualquer aniversário que aparecer no domingo de manhã eu vou e esquece a igreja. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar os seus sonhos, meu Jesus. Será que nós estamos sonhando os sonhos de Jesus? Aquilo que Ele determinou para a sua vida. Você está vivendo o sonho de Jesus para a sua vida? Quero viver os teus planos para mim, Senhor. Nós estamos vivendo os planos do Senhor? E a canção segue. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange o meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em Tuas mãos. Eu sei que cuidas de mim. Só o Senhor me satisfaz. Sabe, que essa canção, que a letra dessa canção, ela possa ser uma oração para nós nesse dia, que a gente possa entender verdadeiramente essa mensagem. Queria chamar o pessoal do louvor enquanto a gente finaliza. Sabe, não existe fórmula mágica, não existe. Nós precisamos
verdadeiramente nos entregarmos dia após dia na presença do Senhor. Nós precisamos criar esse hábito de ler a palavra, orar em família e reorganizar a nossa agenda para que as coisas do reino sejam de fato priorizadas. Porque não existe, querido, não existe outra maneira. Sim, vai haver um preço, nós vamos pagar um preço sim, mas vai valer a pena. Porque o preço mais alto, Ele já pagou por mim e por você lá na cruz. Ele já pagou o preço. Era para nós estarmos lá. Era para nós termos sido crucificados no lugar dele, mas não, Ele veio. Ele se destituiu de toda a glória dele, de todo o poder divino que Ele tinha, por amor a mim e você. E muitas vezes nós pegamos tudo isso e desprezamos e jogamos no lixo. Simplesmente por causa da nossa vontade, do nosso ego, das nossas vidas que nós queremos seguir sem Ele. Que eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração da mesma forma que ela tocou comigo durante essa semana. Deus tem falado muito comigo acerca disso. Eu espero que alguma sementinha tenha sido colocada aí no seu coração para que você possa crescer em Cristo. Amém?